Boa noite a todos, a todas. Essa aula vai ficar gravada. Eu comecei a gravar agora. E aí, antes de começar a aula em si, eu vou passar 2 recados. Um recado que eu sempre passo, que é: lembra que essa aula vai ser disponibilizada para outras pessoas que não estão aqui. Então, quem tem algum tipo de reserva com a imagem, é só deixar a câmera fechada, não tem problema, tá? Pode ficar à vontade, fechar a câmera, tá tudo bem. É só para uma questão de resguardo, se alguém tiver algum problema de não querer que essa imagem eventualmente fique exposta. A segunda coisa é que eu vou pedir para que vocês... eu vou eu vou fazer essa aula em blocos para facilitar para todo mundo poder assistir depois. Então, eu vou dar uma parte da aula, aí eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? E aí eu vou pedir para que a gente faça assim. Como tem bastante conteúdo hoje, eu vou pedir para que vocês façam, assim que acabar cada bloco, aí vocês trazem as perguntas de vocês para que eu consiga fazer uma fluidez mais rápido e consiga trazer toda a ideia do conteúdo. Por que eu estou preocupada com o nosso tempo? Porque eu resolvi trazer uma introdução de alguns outros assuntos que é dentro do mês de junho, que é explicar para vocês algumas dicas de como vocês podem usar essa informação de uma forma mais prática no dia a dia. Porque às vezes a gente pensa assim, tá, vai acontecer tudo isso, mas e aí, o que eu faço? Né? O que eu faço com esse conhecimento todo? Então a ideia aqui é aos poucos começar a trazer para vocês algumas ideias para ajudar a vida de vocês ficarem um pouco mais fácil e um pouco mais organizada. Então nós vamos lá. Eu sempre gosto de começar explicando para vocês sobre a numerologia do ano. A gente tem que lembrar, e eu vou recapitular para vocês, que aqui eu vou falar da numerologia do mês de junho, mas com base na numerologia mundial. O que significa isso? Todo ano tem uma energia básica que é para todo mundo. Então, todos nós estamos, de alguma maneira, vivendo uma energia 8. O que é uma energia 8 mundial? É uma energia de morrer e renascer, é uma energia de enfrentar uma série de desafios, é um período que a gente vai ter como aquele símbolo do infinito. Então nós vamos ter momentos em que nós estamos no alto, depois a gente desce, depois a gente sobe de novo, e a gente vai fazendo esses movimentos enquanto coletivo. Por quê? Porque o propósito de um 8 são 2 principais. Primeiro, a gente colhe tudo que foi semeado, cuidado, administrado nos 7 anos anteriores. E aí a gente tem que lembrar que dentro desses 7 anos anteriores nós tivemos uma pandemia. Então, o que nós estamos vivendo agora, de alguma maneira, é um reflexo da pandemia, tá? Eu não conheço em detalhes a opinião, por exemplo, da Regina, mas da Lu eu conheço, e a gente sabe que muito do que a gente está vivendo agora é porque nós não conseguimos completar toda a lição de casa prevista quando da pandemia. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Que a gente sempre tem um processo cíclico no universo de semeadura, cultivo, contenção de obstáculos, manutenção, colheita, preparo para finalizar um ciclo, aí a gente começa tudo de novo. Isso da ótica numerológica, que ela é mais fácil de mostrar para vocês. Então, a gente está aqui no ponto onde nós estamos recebendo de volta tudo o que foi vivido nos últimos 7 anos. E cá para nós seres humanos, e eu não estou dizendo especificamente ninguém, mas em termos coletivos, parece que a gente não aprendeu tanto. Nós continuamos produzindo lixo excessivo, nós continuamos destruindo o planeta, nós continuamos fazendo um monte de coisinhas que a gente devia ter aprendido na pandemia. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que como reflexo, né, causa e consequência, um ano 8 no coletivo não vai ser um ano que a gente vai todo mundo prosperar, viver abundantemente, farto, feliz, próspero, como deveria ser um ano 8, onde a gente fez toda a lição de casa, tá? E aí, isso é coletivo. Então, coletivo, nós vamos ter desafios. E aí, cada um vive melhor ou pior dentro do que cada um está fazendo na sua vida pessoal.
dentro do que cada um está vivendo no seu ciclo pessoal. Dito isso, um ano 8 tem as energias mensais. E aí, na minha linha numerológica, né, que eu estudo, nós estamos no mês 5. O mês 5 é o mês aonde o imprevisto, o inesperado, o novo, o divergente acontece, tá? É por isso que eu falei para vocês que agora começam a surgir os percalços maiores do ano, porque a partir de agora a gente começa a ter que improvisar, resolver questões, rever, repensar o que não foi assentado até então no coletivo. Então, aqui, o que, que eu falo? O mês 5 é um mês de mudanças abruptas, normalmente. Então, a gente está num coletivo indo para um caminho e, de repente, aquilo muda, tá? Pode ser que não aconteça nada com você, de novo, a gente está falando de coletivo. Mas normalmente é o momento em que a gente tem problemas inesperados, imprevistos e mudanças abruptas. Mas o 5 não é uma energia só ruim. Ele também é bom para inovar, para ser mais original, para a gente mudar a nossa mentalidade, para a gente experimentar uma coisa nova, para a gente sair da caixa. E aí, lá no começo, quando a gente começou essa conversa, era exatamente isso que nós estávamos falando, de sair da caixinha, de sair do efeito manada e começar a pensar diferente, a divergir do bando, porque o 5 é bom para isso também. Então, é como se esse mês a gente começasse efetivamente a separar o joio do trigo, tá? E aí, é um convite a vocês para pensar o quanto é que vocês estão ouvindo a intuição de vocês, prestando atenção nos instintos de vocês, observando aqueles insights e aqueles lampejos que chegam na vida de vocês. Porque é justamente essa conexão com o dentro da gente que vai ajudar vocês a saírem da caixa, sair do instinto, romper com o efeito manada, pegar um caminho diferente do que todo mundo está pegando. Ah, mas todo mundo vai fazer tal coisa. Então, se eu não estou confortável, não faça, tá? Então, é o mês que você começa a... ao mesmo tempo que nós vamos viver uma série de imprevistos, a gente tem oportunidades, e eu gosto muito de sempre frisar quais são as oportunidades, porque eu não foco no negativo, eu foco nas oportunidades. Então, a gente vai pensar aqui, como é que eu posso inovar? Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso pegar esse problema meu e resolver de uma maneira que eu nunca resolvi, tá? De alguma maneira muito distante, tá? Eu não quero fazer comparação aqui, mas de uma maneira muito distante, o 5 me lembra a energia uraniana, que é uma energia de sacar a coisa. E Urano tem muito a ver com essa coisa da quântica, da radiônica. Então, é como se você tivesse alguns lampejos de putz, isso aqui não está fazendo bem para mim. Então eu vou parar e vou mudar a minha rota. Eu vou romper com essa coisa, eu vou fazer diferente, vou usar outra forma, vou procurar outra alternativa. Então eu quero que vocês saiam daqui, claro, lembrando que a gente vai resolver problema, e quanto mais rápido vocês buscarem as soluções e não procrastinar, mais fácil fica, tá? Não deixar a coisa crescer e aí a gente ir caindo naquela coisa da energia que vai piorando e piorando e piorando. Então, tem um problema para resolver? Resolvam, mas sempre de uma forma mais criativa, mais engenhosa, mais espiritualista, mais buscando originalidade, tá? Eu acho que o mês 5 é o mês onde o que improvisa, o que não tem medo de ousar, aquele que tem coragem e ousadia, ele se dá melhor no mês 5, tá? Então, é olhar para isso. Eu tô com esse problema aqui. Como é que eu posso resolver ele rápido para eu não ficar sofrendo? Como é que eu posso fazer isso diferente? Todo mês eu tenho problema com a minha vizinha. Ok, como é que eu posso resolver isso de uma forma inusitada, diferente e que eu não vivo mais isso? Então, é olhar e sair da caixa. Sempre lembrando que
quanto mais eu vou ficando engessada, presa no quadradinho, mais a gente vive aqueles processos de medo, de insegurança, de limitações que nos levam a uma baixa energética e a todas aquelas craquinhas que a gente estava falando no começo da nossa conversa, que ninguém quer chegar, tá? Alguém quer perguntar sobre numerologia? Eu vou passar para astrologia. Então, se alguém quiser perguntar, pode ser no chat, pode levantar a mão. Eu vou dar 1 minuto enquanto eu tomo água. Fala, Rê. A sua visão é um pouco diferente, né? Você tá sem som, Rê. Eu queria colaborar aí, dando uma visão diferente, até espiritual, porque, assim, como eu trabalho com as ciganas, ela sempre fala assim, do ano 1 ao 4, a gente planta, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente vai. No ano 5, que é o nosso, agora que a gente está em junho, é aquele ano que você fica em cima do muro, você vê tudo que você já fez e o que você quer fazer. Você tira tudo que não vai servir mais para você, é igual eu falo, esvazia a mochila do que não serve mais, para você poder colher frutos, porque quando você chega no ano 8, né, você no mês 8. Frutos. Porém, se nesses 8 anos, eu sempre falo assim, você vai deixando a sujeira embaixo do tapete, o ano que vem, quando chegar no ano 9, o tapete vai sair voando e você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, assim, quanto melhor você resolver as coisas agora, no ano 8, né, vai ser o melhor que você faz. E como a gente vai estar na energia do 5, é ótimo, já começa a pensar, epa, o que serve? Eu mesmo aqui estou na faxina, o que serve, o que não serve? Para quê? Para que você não fique carregando coisas na sua mala que você não vai usar. Só vai ficar preso e impedir de você fazer coisas que realmente é bom para você. Então, é bem isso que eu penso. O 9, ele pode ser um ano bom, de tipo boas memórias. Exatamente. E um ano de dor se a gente entra nesse processo de varrer tudo para baixo do tapete. Exato. Por isso que eu falo, ano a ano, o ideal é que você sempre faça nas energias que a gente está do 5, opa, o que eu já fiz, o que eu não fiz, o que eu quero, o que não quero, o que não serve mais, para a gente chegar lá na frente e passar tranquila, né? Vamos dizer assim, mais tranquila. Eu acho que é isso mesmo. E lembrando, gente, ela não contou, mas ela também trabalha com numerologia. A diferença é que eu olho mais pela pitagórica e ela pela cabalística. Faço pela cabalística porque as ciganas também trabalham muito nessa energia da cabala. Então, eu acabei fazendo a cabalística, né? Porque, assim, ela sempre fala fases, época, tal, e isso tá tudo dentro da cabala. Isso, as fases, né? é muito importante explicar para a pessoa, exato. É muito. Acho Vocês entenderam, né? 2 pontos de vista diferentes, mas na mesma ideia. É um mês para organizar o que não está bom, romper com o que não está servindo, para a gente continuar seguindo adiante de uma forma mais leve. É pensar nisso, esvaziar a mochila. Gostei do exemplo. Exato. Gostei do exemplo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou seguimos? Bom, eu vou seguir e vou começar a falar da astrologia propriamente dita. O que eu pensei aqui, tá? Antes da gente começar a falar das fases da Lua em si, né? O que vai acontecer, o que não vai, eu queria que vocês se atentassem ao seguinte. Tudo na nossa vida é cíclico, né? Então, dormir e acordar é um ciclo, a gente tem ciclos mensais que falam junto da energia lunar, a gente tem ciclos que são de quase um ano, que são as estações do ano e é o movimento do Sol, a gente tem esses ciclos numerológicos de 9 anos, tudo é ciclo, gente. Então, quanto mais a gente entende que existe um movimento fluido aí, de começo, meio, finalização, recomeço, mais fácil fica a nossa vida, porque aí você não vai querer fazer um monte de coisa de finalização quando você está começando, quando um ciclo natural do planeta está no movimento do começo. Eu acho que fica claro a gente pensar assim, entre a lua nova e a lua cheia, eu tenho um split energético, eu tenho muita força, porque a nossa energia vai crescendo até chegar no ápice, que é a lua cheia. Eu acho que ninguém duvida aqui que na lua cheia a gente fica super cheio de emoção,
cheio de energia, cheio de força. Então, quando eu entendo que eu tenho um momento onde a minha energia está para fora, eu estou materializando, realizando, fazendo e acontecendo, tudo que eu preciso de força, de produção, de ação, se eu conseguir usar essa fase de 15 dias, eu vou produzir muito melhor. Eu vou realizar muito mais. Depois que passa a lua cheia e a gente entra na disseminadora, que é o final, é o começo da lua minguante, até a próxima lua nova, e nós estamos no finalzinho da lua minguante, a gente vai voltar para dentro. Então, tudo que estava para fora volta para dentro. Então, a gente fica mais introspectiva, mais consciente das nossas emoções, mais intuitiva. Os sonhos são muito mais nítidos. Por quê? Porque o consciente está funcionando. Então, eu quero que vocês entendam aqui. Quando eu consigo ajustar minha agenda, porque não é todo mundo que consegue, mas quem consegue ajustar a agenda entre a lua nova e a cheia, coloca todos os compromissos que são de energia yang. Então, é aquela reunião com um fornecedor, lançar um produto, sentar para resolver uma pendência grande com o teu contador, tudo que precisa de força, de energia, aumentar a atividade física, começar uma atividade física, marcar evento, marcar festa de aniversário do filho, tudo que eu preciso estar para fora, você faz entre a lua nova e a cheia, porque flui muito mais fácil. Quando passou a cheia, é a hora de você tirar o pé do acelerador, trabalhar um pouco menos, dormir um pouco mais, olhar mais para suas dores internas, olhar um pouco mais para os seus medos, para suas necessidades, para os seus desejos, para os seus sonhos, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente está muito mais voltado para dentro. Então, está muito mais fácil a gente olhar para a nossa vida e entender o que não está bom, o que a gente quer mudar, o que está desconfortável, o que a gente não está fluindo legal, porque a gente está muito mais voltado para dentro, tá? Então, eu queria que vocês só pegassem esses conceitos. Eu vou sempre trazer no calendário lunar, quem recebeu ele, né? Quem tem o hábito de receber ele tem lua por lua, né? Dia por dia, qual é a lua, qual é o signo, como é que tá a energia. Mas aqui eu trago sempre a lua nova e a lua cheia, porque elas são dois marcadores entre lua nova e cheia, é ação. Entre cheia e nova, percepção, tá? Então, acho que fica muito fácil. E é claro que eu entendo que muita gente não tem como controlar isso. Mas quem consegue controlar um pouco, compromisso, agenda, etc., tenha consciência de que não adianta você colocar um monte de compromisso para uma lua minguante, porque você não vai estar confortável para cumprir. E aí você vai se arrastar, você vai sofrer. E é principalmente nesses casos que a nossa energia cai e a gente fica doente, tá? Então, eu acho que é uma maneira muito fácil de lidar com as fases lunares. Eu quero saber se alguém ficou com dúvida disso. Inclusive, eu coloquei no calendário, acho que no dia de ontem, se eu não me engano, um link para um vídeo do YouTube que fala sobre as fases lunares e esses ciclos. Então, vale a pena assistir essa aula que eu dei, tá? Quem recebeu o calendário, se alguém aqui não recebeu e quiser, depois me chama no privado que eu mando o calendário, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta nesse pedacinho da aula? Seguimos, porque eu acho que ninguém... Tá. A lua nova. Peraí, deixa eu pôr bem bonitinho no centro. A lua nova, ela vai começar no dia 6. Então, se a gente tem um pico de energia de lua nova, lua cheia, a gente está no contrário, a gente está na falta da energia externa. Então, nossa energia está toda voltada para dentro. Então, eu tenho certeza que vocês, de alguma maneira, estão mais introspectivos, mais sensíveis, mais introvertidos e mais pensativas. Então, qual é a proposta desse momento? Olhar para dentro. Lembrando que de agora até o dia 6 é lua balsâmica. Balsâmica é a lua
de deixar embora tudo que não serve. Então, é a famosa lua do banimento, a lua do desapego, é a lua que a faxina que a Regina falou para fazer, se vocês puderem, pelo menos olhar para os sentimentos de vocês e falar, isso não serve mais, isso eu não quero, deixa aí. A gente tem até o dia 6, então daqui 3 dias a lua muda. A gente tem muito mais força, muito mais consciência do que a gente não quer. Então, esses 3 dias são fabulosos para fazer faxina interna. A externa também, se vocês quiserem, mas a interna, ela é preciosa nesse momento, tá? Então, quando a gente entrar no dia 6, nós temos uma energia de lua nova, e aí a gente tem um recomeço. É uma lua nova em Gêmeos, eu vou daqui a pouco ensinar vocês a acharem no mapa de vocês aonde isso vai acontecer. Então, a gente tem que pensar que é recomeço, mas é recomeço do quê? Habilidade de comunicação em alta, a capacidade de troca, de adaptação, de fazer network, contato, comunicar, aprender. Então, quem trabalha com comércio, quem trabalha com comunicação, quem trabalha que precisa lidar com pessoas, é um momento muito bom, porque a gente fica mais fluido nessa parte. Qual é a dificuldade da lua de Gêmeos? Vai ser uma dificuldade do quê? Do excesso de informação. Porque Gêmeos é um signo curioso, é um signo interessado em muitas coisas, e corre-se o risco de nós nos pegarmos abraçados em muito mais coisas do que a gente consegue cuidar. E aí, nessa bagunça toda, a gente se estafa, se estressa, se desgasta e acaba não concluindo etapas. Então, é bom para comunicação, para comércio, para network, para contato, para viagem, mas precisa de cautela para que as coisas sejam mais focadas, mais concluir mais o que a gente começa e não desperdiçar tanta energia, tá? Então, a lua nova, ela é bem legal para isso. Essa lua nova, ela vai ter um adicional legal. A gente vai ter, junto do Sol e da Lua, a gente vai ter Vênus também. Então, é uma lua nova muito boa também para relacionamentos, também para questões de autoestima, de valor pessoal, para quem está com alguma dificuldade profissional, tentando encontrar o seu valor, o seu lugar ali na carreira, também é um momento bem legal para isso, porque ela vai trazer essa nova oportunidade para você ver os seus valores internos e externos. Então, rever isso, trabalhar isso, desenrolar isso ao longo de 30 dias, que é a alunação de Gêmeos, tá? Logo depois não, né? Quando a gente tem a lua nova, o apogeu dela é a lua cheia. Essa lua cheia, ela já acontece em Capricórnio, porque quando chegar a lua cheia dia 21, o Sol já vai estar em Câncer. Então, aqui nós temos os 2 ciclos em apogeu. A gente tem o apogeu do ciclo que começou dia 6 de junho, que é a lua nova, tá? Então, pensa que eu comecei um movimento, eu posso começar qualquer coisa, consciente ou não, eu tenho um apogeu. Então, eu tenho um máximo de energia fluindo no dia 21. Só que eu também tenho o apogeu de um acontecimento, de coisas que começaram em janeiro na vida da gente. Porque em janeiro a gente teve uma lua nova em Capricórnio. E por que eu tô falando isso para vocês? Para complicar? Não. É para vocês entenderem que parar 5 minutos e pensar como é que estava a minha vida em janeiro. Ah, a minha vida em janeiro, putz, eu estava trabalhando pra caramba, eu estava cheio de cliente, estava ótimo, tal, ou, sei lá, eu estava preocupada com a minha carreira. Muito provavelmente nós teremos um desdobramento do que estava acontecendo na vida de vocês no começo de janeiro, tá? Por quê? Porque tem um ciclo que tem o apogeu agora. Eu não sei se fica claro para vocês esse conceito de apogeu e de... É como se a gente estivesse colhendo os frutos de coisas que a gente começa logo no comecinho desse mês, mas também a gente está colhendo frutos de coisas que a gente semeou em janeiro.
Dá para ficar claro isso ou fica muito confuso? Eu tô vendo só 2 pessoas, as 2 pessoas estão dizendo que tá claro. Tá bom. Então, eu acho que deu para entender. Por que é legal a gente pensar isso? Porque dentro do que nós estamos falando no começo, e aí eu vou dar uma recapitulada para quem chegou depois, que é na parte que a gente não estava gravando ainda. Hoje, por causa das explosões solares e por causa do momento em que nós estamos vivendo em termos de planeta, as coisas estão se realizando muito rápido, elas estão se materializando muito rápido. Então, por exemplo, eu quero muito tal coisa, que aconteça tal coisa na minha vida. Se você consegue dar os passos certos, fazer a coisa certa, a chance dessa manifestação é maior. Então, a gente tem que entender esses ciclos para a gente poder pegar a energia, a fluência deles, entende? E é como se você falasse assim, eu quero nadar nesse mar, então, em vez de eu nadar contra a correnteza e apanhar pra caramba, eu vou esperar a hora que a correnteza tá virando pro lado que eu quero ir, e aí eu pego e vou tranquila, tá? Então, por que é importante entender esses ciclos? Exatamente para que vocês saibam quando a correnteza tá passando e tá ajudando vocês a desenvolverem as coisas que vocês querem. É só por isso. E aí, eu acho que vale muito a pena a gente começar a observar as fases lunares para a gente aproveitar essas linhas de correnteza. E parar, né, da gente ficar tentando, sei lá, a lua nova é em Gêmeos, então a gente está falando de comunicação, de aprender coisas, de ensinar coisas, de se adaptar, de trocar, de viajar. Mas não é um momento, não quer dizer que não vai acontecer, tá? Mas não é um momento para você olhar para nutrição. Então, por que eu vou ficar brigando com uma coisa que não está funcionando bem agora? Mas eu preciso mexer nisso. Então, mexa. Mas pegue a lua nova, pega aquele momento fluido, faz a energia funcionar a seu favor, em vez da gente ficar querendo encerrar ciclo no meio da lua crescente, ou começar coisas novas nessa fase balsâmica, que a gente está totalmente voltado para dentro. E aí, imagina que você marcou a festa de aniversário do seu filho para amanhã. Você vai estar com baixa energia, você vai estar com vontade de ficar mais quieta, você vai querer dormir mais. Entende que quando a gente entende esse movimento da Lua e a gente consegue aproveitar essa fase, a gente tem um desgaste muito menor e as coisas funcionam muito mais e o universo ajuda a gente ainda de quebra a fazer as coisas funcionarem mais. Então é para isso que eu explico tanto para vocês o movimento da Lua e é para isso que eu faço o calendário lunar todo mês, tá? Para ficar fácil para todo mundo poder aproveitar essas oportunidades. E aí a gente tem, pode perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não, para mim tá tranquilo. Bom, e os planetas, né? Então, primeiro eu falei da Lua para vocês, que é a oportunidade de vocês pegarem esse fluxo da maré e fluir de acordo com a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a minguante. Lembrando que tem vídeo explicando isso no YouTube, no meu YouTube, para quem ficar com dúvida. Inclusive, tem um vídeo que explica todas as fases lunares, bem explicadinho. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ir lá, que está bem explicadinho. Agora, o Sol. Por que é legal entender para onde o Sol está passando? Porque o Sol é como se ele fosse um farol. E ele vai apontar para um determinado signo que, por acaso, tem no seu mapa de nascimento. Então, aonde o Sol está iluminando é a área da sua vida que você vai ter demanda. Então, imagine que Gêmeos está na tua casa 1, teu ascendente é Gêmeos. A demanda é no campo pessoal. Se Gêmeos está na casa 2, é no campo material, então é uma questão de dinheiro. Você pode ter tanto entradas interessantes econômicas, quanto desafios de dinheiro, querer aprender mais sobre controle financeiro, enfim. O Sol é como se ele fosse um farol que vai iluminando a nossa vida.
Então, a gente tem momentos de desenvolvimento de cada uma das 12 áreas da nossa vida, conforme o Sol passa no zodíaco. Aí eu vou ensinar vocês, deixa eu ver se é o próximo slide que eu quero ensinar isso para vocês. É exatamente. Aqui, nesse slide, a gente tem um mapa, inclusive é o mapa da Lua Nova, tá? E aí, aqui, a gente tem o signo de Gêmeos, que é esse glifo aqui, que é por onde o Sol está passando. No dia 6, o Sol vai estar aqui, na metade do signo de Gêmeos. Depois ele vai passar pelo signo de Câncer. Então, para a galera que gosta de entender no mapa o que está acontecendo, é pegar no mapa e procurar aonde está esse signozinho de Gêmeos. É ali que as coisas vão estar acontecendo. É ali naquele ponto do teu mapa que as demandas, as possibilidades, as oportunidades vão começar a ficar mais intensas na nossa vida. Então, é para lá que toda a ação acontece. E como é que é essa ação? É uma ação de comunicação, é uma ação de troca, é uma ação de curiosidade, mas ela vai se adequar ao mapa de cada um, porque cada um está vivendo a energia de uma forma, né, gente? A gente tem que pensar que tem 12 possibilidades. Gêmeos pode estar em uma das 12 casas. É como se a gente estivesse falando de azul, mas a gente está pensando numa caixa de lápis de cor que tem 12 tons de azul diferente. Então, cada um de nós pode estar pintando com um tom de azul diferente, mas está todo mundo falando de azul. Dá para entender que é assim que funcionam as coisas? Tá. Eu vou interromper 1 minuto essa gravação para que as pessoas mais tímidas façam perguntas. Aí a gente volta para a continuidade da explicação.